minha solidão. Ele escuta o meu grito quando nada mais digo, porque moro dentro do seu coração. É o riso livre e largo, o abraço sem explicação, correção quando preciso, impulsiona quando hesito, não arranca dor, mas chora comigo. Eita, meu Deus do céu, ó. Você tem alguém assim na sua vida? Alguém que é refrigério no deserto, companhia na solidão, que escuta o seu grito quando você não diz nada. Alguém que te corrige quando precisa e que também, ó, bora, vamos, não para não, que te ajuda a caminhar, a seguir em frente. Essas pessoas são os amigos que Deus coloca na nossa vida. Eu quero já desejar a você boas-vindas ao nosso programa Sopra em Nós de hoje. Nós vamos trazer justamente esse tema de o que é um verdadeiro amigo, o que são as amizades descartáveis. Está bem interessante o nosso programa hoje. E eu quero já desejar as boas-vindas à minha banda maravilhosa. Sassá, tamo junto, meu filho. Jonas no baixo, rebentando já na começa. Fala, Jean, ô querido. Juanzinho na guitarra aqui, ó. Ei, gente, essa banda é uma benção, viu? Pensa nos meninos que tocam bem, viu? Glória a Deus nas alturas. Querido, querida, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí nós vamos entendendo que o fundamento de toda a amizade está justamente na nossa essência. Quando Deus nos cria para a relação, porque Deus é relação, a Trindade é relação, a Trindade é amor. E justamente essa essência que pulsa no mais profundo do meu ser me comunica que eu fui criado para viver o dom da amizade, a ser amigo de Deus, ser amigo dos homens. Ó, eu quero pedir a Nossa Senhora que nos ajude a voltar para a nossa essência hoje, já no início desse programa. Todo bloqueio que está aí no teu coração, que te impede de se abrir ao outro. Tudo que te cega hoje, que te impede de enxergar o outro. Todas as vezes que você foi tão decepcionada que você se fechou para as relações. Eu peço que Nossa Senhora possa interceder para que hoje muitas curas, libertações aconteçam. E também eu peço que Nossa Senhora possa providenciar amizades santas, verdadeiras para cada um de nós. Santíssima Virgem, eu quero me consagrar mais uma vez a Ti, te pedindo que a Senhora possa tomar o meu coração e, tomando o meu coração, ordenar todos os meus afetos, os meus sentidos, tudo aquilo, Mãe, que está desorganizado dentro de mim. A Senhora, como uma boa mãe, arruma a minha casa interior, por favor, eu te suplico. Me ajuda a ter relações saudáveis, Mãe. E reza comigo, com muita piedade, essa consagração à Nossa Senhora, pedindo a ela essa graça. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. E falando em amizade, a minha besta aqui, gente, essa aqui é minha besta. Você tem o costume de conviver com os santos? Porque quando a gente fala de amizade, é claro, não estou falando somente de relações humanas, amizade com Deus, amizade com os santos. Você tem um santo que você mais se identifica, que te leva para Deus, essa aqui, ó, minha best, Santa Teresinha do Menino Jesus, a primeira santa da igreja que eu conheci e que realmente impactou a minha vida, e até hoje
Essa mulher me desperta para Deus, a vida de Terezinha. E ela é amiga. Uma amiga que eu posso conversar, que eu posso contar quando eu não tô legal. Eu chamo ela, inclusive, eu chamo de TT, né? O TT é só para os mais íntimos, vai vendo. Eu quero pedir a intercessão dela hoje, para que nós possamos abrir o nosso coração também para amizades celestiais. Amizade com os santos da igreja. Hashtag fica a dica. Procura se relacionar mais. Busque mais as coisas do alto. E você vai perceber como o seu coração vai ser mais pleno de verdadeira alegria nessa terra. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Vamos lá, gente. O que seriam essas amizades descartáveis? Você já percebeu, né? Hoje é muito fácil a gente fazer amigos. Ao mesmo tempo, é difícil a gente ter amigos de verdade, né? A gente tem centenas de contatos no celular, seguidores nas redes sociais, pessoas que acompanham a gente, nossa vida aí, né, pelas redes sociais. Eu falo que minha vida vive na praça, né? Todo mundo sabe. Mas quando a vida aperta, né, a gente descobre que são pouquíssimas as pessoas que realmente permanecem ali do nosso lado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque não fomos feitos para viver isolados. Hoje em dia, manter amizades realmente profundas pode ser mais difícil. A rotina fica cheia de trabalho também, né? Aí acaba não tendo tempo, né? Cheio de compromisso. Aí também tem as questões familiares, responsabilidade. E já não existe mais assim aquelas oportunidades espontâneas de conviver. A gente não tem tempo mais para o outro, já percebeu isso? A falta de tempo é uma das grandes crises hoje que nos impede de termos relações saudáveis, né? Grande parte da nossa vida hoje, se a gente for perceber, acontece mais no ambiente virtual. A gente às vezes está muito mais aqui, do que nas relações humanas mesmo ali, no tete a tete, no dia a dia, né? Nas conversas ali, né? Enfim. Mas isso também nem sempre significa que muitas vezes a gente está ali numa vida virtual muito mais do que humana, e muitas vezes também a gente vai percebendo que falta em nós essa questão dessa presença. Falta em nós relações de verdadeira intimidade. Intimidade aqui eu não estou falando de intimidade sexual. De intimidade ao ponto de você conhecer o outro, ser verdadeiro amigo do outro e bater o olho e falar: nossa, hoje ele não está bem, eu preciso dar uma palavra amiga, né? A amizade descartável, ela é aquela relação em que a pessoa ela é importante enquanto ela me proporciona alguma coisa. A pessoa é um objeto para mim. Enquanto ela me diverte, né? Enquanto tá disponível para mim, enquanto ajuda, enquanto concorda comigo, né? Enquanto tá atendendo minhas necessidades. Então ela é minha amiga, né? Mas quando deixa de ser conveniente, vamos substituir. É a lógica do: se não serve para mim, eu descarto. Se não serve mais para mim, eu jogo fora. Só que uma pessoa não é um objeto. A amizade verdadeira, ela não pode ser construída sobre a lógica do consumismo. E no Catecismo da Igreja Católica, no número, se eu não me engano, no número 1939, que foi até que eu marquei aqui, fala da solidariedade como a amizade, caridade social, mostrando que existe uma exigência de fraternidade nas relações humanas. E aí, mais pra frente, o catecismo vai falar que da caridade, a igreja vai nos ensinar que amar é buscar o bem do outro por amor a Deus e por amor ao outro. Então veja, a diferença, numa amizade descartável, eu pergunto o que essa pessoa pode me oferecer, né? O centro aí sou eu, né? É o egoísmo que impera, né? E numa amizade verdadeira, eu pergunto a mim mesmo o que eu posso oferecer para o bem dessa pessoa. É diferente o movimento, né? Claro, não é que eu não posso receber ajuda, mas é diferente o movimento. Há um amor oblativo, sabe? Que me leva a doar-me. Santo Tomás de Aquino, ele vai nos ajudar muito aqui na Suma Teológica, quando ele explica lá a caridade como amizade. Ele diz que não basta simplesmente você gostar de alguém. A amizade, ela vai ela envolve querer o bem do outro. Não é só um gostar, né? Eu gosto daquela pessoa, né? Me identifico. Não, é querer um bem mesmo. E o bem, o maior bem que você pode querer para o outro é a eternidade, é o céu, é Deus. E Santo Tomás diz que o amor de amizade é aquele em que eu desejo verdadeiramente o bem da pessoa que eu amo. Por isso, uma das características da amizade descartável é o interesse.
Podemos dizer assim, eu me aproximo enquanto existe alguma vantagem, né? Outra característica, por exemplo, é a superficialidade. Eu conheço aquilo que a pessoa só mostra, eu não tenho aquela disposição para conhecer quem aquela pessoa realmente é. E existe também essa questão da inconstância. Essa inconstância, tipo assim, enquanto tu tá bem, a gente tá junto. Aí quando aparecem os problemas, aí desaparece, né? Cadê o amigo? Sumiu. Existe aquela falta de gratuidade, sabe? Eu faço alguma coisa pelo outro já esperando receber algo em troca. A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado. Existe aquele ditado, né, que é até atribuído a Santo Agostinho: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É batata isso aí, meu irmão, porque quando você convive muito com a pessoa, você vai pegando o jeito, você vai pegando os costumes. Quem é casado aqui sabe, você mesmo já pegou muita coisa de costume da sua esposa que você não tinha antes de casado, não foi, Jean? Porque o convívio com ela despertou em você uma certa forma de viver por causa da presença da sua esposa. Então, quando eu tô perto de alguém, né, Jonas, querendo ou não, essa pessoa, ela vai, de certa forma, influenciar as minhas escolhas, a minha vida. Então, o que essa pessoa vive, ela vai, querendo ou não, vai espelhar um pouco na minha vida também. E a gente tem que ficar esperto, né? Isso porque assim, as pessoas com quem a gente escolhe caminhar, elas vão influenciando naquilo que a gente vai se tornando. São Paulo chega a dizer lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, as más companhias vão corrompendo os bons costumes. Gente, isso aqui não significa que a gente tem que tratar com diferença quem pensa diferente da gente, não é isso que eu estou dizendo. Porque também, já que a pessoa não está no pecado, não é isso que eu estou dizendo. A gente só precisa ter discernimento sobre quem a gente realmente quer que tenha acesso ao nosso coração, né? Porque uma amizade, ela pode nos aproximar de Deus, ou, dependendo da convivência ali, a pessoa pode nos afastar de Deus. E existe uma característica muito perigosa, né? A amizade descartável, ela não suporta a verdade. Você pode reparar. Se você me corrige, se você me contraria, se você mostra para mim um caminho que é o caminho certo, melhor, eu tenho que deixar muitas vezes os meus gostinhos, aí eu deixo de querer aquela amizade, né? Eu gosto da amizade que massageia o meu ego e a minha vontadezinha própria, né? A gente gosta de se relacionar só com quem é assim, né? Eu queria alguém que confirmasse aquilo que eu já penso, digamos assim. E isso é muito diferente de uma amizade verdadeira. No meu livro, O Segredo de Ser Você, tem no capítulo 9, eu vou falar sobre o diálogo, né? E eu falo justamente sobre essa diferença entre amizade e codependência afetiva também. Porque a amizade verdadeira, ela traz liberdade interior. Porque o amor verdadeiro, ele liberta. Quando eu transformo o outro em um objeto de minha necessidade, eu começo a me apegar de maneira desordenada àquela pessoa. A pessoa deixa de ser alguém quem eu amo e passa a ser alguém de quem simplesmente eu preciso. Consegue me entender a diferença? Por exemplo, como eu escrevo aqui no meu livro, né? Existem relações em que a presença do outro tem como finalidade apenas satisfação de mim mesmo. É um egoísmo disfarçado de amizade. A amizade verdadeira também faz parte do nosso chamado criacional, como eu falava no começo do programa. E eu falo isso no meu livro. Por quê? Porque Deus criou a gente para comunhão. Primeiro com Ele, e a partir da amizade com Deus, também com os outros. Santa Catarina de Sena, se eu não me engano, é ela que fala que a amizade cuja fonte é Deus, jamais se esgota, né? Cuja fonte ali é Deus. Então, com Deus como fonte de toda verdadeira relação de amor, essa amizade, ela perdura. Pode vir as provas. Quando uma amizade tem Deus como fonte, ela não se sustenta apenas no interesse, ou na conveniência, ou nos momentos, momentânea, né? Ela tem uma fonte que não seca. Por isso, a amizade verdadeira pode até passar por fases de distância, de dificuldade. Não é que o amigo tem que estar ali do meu lado, né? Isso é apego, cuidado. Leia o meu livro que você pode entender melhor. Mas não é... Porque assim, na verdade, se eu me apego à pessoa, significa que eu estou vivendo uma realidade de escravidão. Não é um amor verdadeiro. A fonte não é Deus. Deus liberta, entende? E o Papa Francisco diz na Christus Vivit, no número 152, se não me engano, que a amizade verdadeira não é uma relação passageira. Ela é estável, ela é firme, ela é fiel, ela amadurece com o tempo, procura o bem do outro, do amigo.
Por quê? Porque percebe como isso é diferente. Isso é diferente da amizade descartável. A amizade verdadeira tem a presença, a fidelidade, a confiança, a reciprocidade, essa liberdade, né, de se relacionar, o desejo de conhecer, de crescer na fé. O verdadeiro amigo, ele não está ao meu lado ali somente para rir comigo. Ele está ali também para permanecer ali quando eu estou sofrendo. Ele está comigo. Não é só apenas ali quando eu tenho alguma coisa para oferecer. Ele consegue permanecer quando eu não tenho nada para dar. Ele não precisa concordar com tudo que eu faço. Por quê? Porque ele tem liberdade para me dizer a verdade. E ele não quer me possuir. Ele quer o meu bem, é diferente. É exatamente por isso que o pensamento de um monge cisterciense, né? A Euredo de Rivaux, ele fala assim, esse monge cisterciense lá do século 12, se eu não me engano, ele escreveu uma obra chamada Amizade Espiritual, na qual nessa obra ele vai apresentar a amizade como algo que precisa ser cultivado com pureza de intenção, com prudência, confiança, e a busca, sobretudo a busca do bem, o bem supremo que é Deus, né? E todo o bem. Para ele, a verdadeira amizade não se reduz ao prazer ou à vantagem. Ela pode conduzir os amigos para uma vida melhor, para o cristão, ali, né? Para uma vida mais próxima de Deus. Isso traz muito daquilo que eu escrevo no meu livro. A verdadeira amizade contribui para a santificação. Eu não preciso escolher amigos perfeitos, gente, porque ninguém é perfeito. Mas eu preciso escolher pessoas com quem eu possa crescer, pessoas que tenham os mesmos valores que os meus, que sejam capazes de me edificar, que permita que eu seja uma presença boa na vida delas. E a amizade verdadeira, ela não me afasta de Deus, não me torna escravo emocionalmente de alguém, entende? Não me faz perder minha identidade, pelo contrário, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Santo Tomás vai mais longe quando ele coloca a amizade no horizonte da caridade, né? Amar verdadeiramente é alguém, é querer o seu bem, né? Talvez você esteja reclamando, eu não tenho amigo, irmã. Não tenho amigo verdadeiro, não. Mas será que você tem sido um amigo verdadeiro para os outros? Será que você procura as pessoas somente quando precisa de alguma coisa? Será que você desaparece quando o outro está passando por uma necessidade, uma dificuldade? Será que você tem coragem de ouvir, perdoar, corrigir com caridade? E aí? De permanecer? Então a amizade verdadeira, ela precisa de tempo, de paciência, de perdão, decisão. Talvez seja isso justamente que você está faltando aí, ó. Deus disse aqui, eu quero encerrar: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Jesus disse isso. Eu quero encerrar cantando mais uma vez esse refrão, pode ser? Cantando esse refrão, eu quero encerrar esse bloco pedindo que esse Jesus que nos chama de amigos nos dê santas e verdadeiras amizades nessa terra. Que sejam de fato isso aqui, ó. Refrigério no deserto, companhia na solidão. Ele escuta o meu grito quando nada mais digo, porque moro dentro do seu coração. É o riso livre e largo, o abraço sem explicação. Ó, correção quando preciso, me impulsiona quando hesito. Não arranca a dor, mas chora comigo. Eu volto daqui a pouquinho, hein? Não sai daí não. Tem mais programa Sopra em Nós pra você aqui na TV Evangelizar. Até mais. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Precisar,
vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Eita, que o programa de hoje está especial demais. Você vai compartilhar esse programa com seu amigo, hein? Depois você vai lá no YouTube da TV Evangelizar, vai ficar salvo lá. E você vai falar assim, amigão, esse programa aí, é pra nós, entendeu? Compartilha depois o link com ele. E, você pode mandar também o seu vídeo pra gente, porque esse segundo bloco é sempre aqui de respostas. A gente responde 2 perguntinhas no segundo bloco. Você entra em contato aí no contato que tá aparecendo aqui, na sua tela, 41 32 21 60 60. Vai lá no tópico testemunho e manda pra mim aqui, ressaltando, para o programa Só Pra Nós, lá com a irmã Ana Paula. E aí manda a sua pergunta, a sua dúvida pra gente responder, beleza? Hoje tem umas dúvidas bem legais aqui. E também já quero aqui lembrar você que essa TV vive da providência de Deus, vive do cuidado de Deus, e Deus não nos abandona. Mas a providência de Deus passa também pela sua generosidade. Ajude a TV Evangelizar, se torne um sócio dessa TV abençoada, ou faça alguma doação esporádica. Vou pedir para deixar o QR Code aqui na telinha para você também fazer a sua doação, ajudar a gente a levar cada vez mais a palavra de Deus aí a tantas pessoas, beleza? Sem mais delongas, bora para as perguntinhas de hoje. Solta aí, produção. Oi, irmã, tudo bem? Eu sou a Mari. Eu queria conhecer um pouquinho mais sobre sua história. Me conta, como você decidiu pela vida religiosa? Oi, Mari. Obrigada pela tua pergunta. Mulher, eu sempre falo assim, que a gente não nasceu querendo ser freira, né? Eu não. Na verdade, meu processo de conversão começou depois dos 13 anos de idade. E a vida religiosa, ela é um enamoramento. Ela é uma história de amor. Deus, ele vai conquistando o coração humano. Da mesma forma que você encontra alguém, aí começa ali, aquela pessoa dá aquela piscadinha pra você, sabe? Começa a piscar, assim, fala assim, aí você já percebe, tá de olho em mim. A pessoa começa a demonstrar, eu quero me relacionar com você. Eu quero construir uma vida com você. E aí vai o processo, né? Paquera, namoro, depois noivado, depois casamento, né? Hoje em dia a galera tá meio doidão, assim. A galera tá meio doidão. Encontrou hoje, a casa amanhã, daqui a pouco tá divorciando, tá tudo mais bagunçando. Mas a vida religiosa é a mesma realidade. É um enamoramento. Jesus, ele foi me atraindo para ele. Ele me escolheu. A palavra de Deus diz que não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Ou seja, então, primeiro ponto fundamental, vocare. Vocação é um chamado, parte de Deus primeiro, né? Deus escolheu. Não foi eu que escolhi a vida religiosa para mim. Então, Deus começou a me seduzir, piscar para mim, dizer, quero você, eu quero a sua vida. Ali, depois dos meus 13 anos de idade. Foi quando eu comecei realmente um processo de conversão e voltar para a igreja, grupo de oração, onde eu me sentia amada, vivia ali momentos de cura, até hoje, né? Porque nós precisamos ser curados todo dia. E depois dos 13 anos, comecei a perceber que Deus queria a minha vida através de alguns sinais. Uma mulher rezou por mim e falou assim, olha, me vem muito forte no coração que Deus quer a sua vida para Ele. E aí eu fui percebendo que eu fui perdendo o gosto mesmo para coisas... Até mesmo coisas lícitas no meu dia a dia já não me preenchiam mais. Como que se meu coração buscasse algo a mais, sabe? Algo que já não estava mais ali, onde eu morava, ali no interior do estado do Espírito Santo. E essa chama que queimava dentro de mim, eu tentei sufocar muitas vezes. Por quê? Porque eu tinha medo, né? E é normal ter medo, porque quando a gente não tem medo, a gente vai destemida demais, a gente corre o risco de não confiar em Deus, de confiar muito em nós mesmos. Mas Deus me ensinou a dizer um sim, mesmo com medo, a confiar nele. Tanto que depois dos 13 anos, foi todo um processo de discernimento vocacional. Eu conheci Santa Teresinha do Menino Jesus. E depois que eu fui impactada pelo testemunho de Santa Teresinha,
eu, através de uma novena, acho que nem dá tempo de eu contar tudo aqui, né? São muitos detalhes, mas Deus falou muito comigo através de Santa Teresinha. Eu nem dormia de noite quando eu li o livro Santa Teresinha. Porque eu falei, eu quero amar Jesus igual essa mulher ama, meu Deus, que coisa linda. E realmente fiquei impactada. E através da novena de Santa Teresinha eu recebi o sinal das rosas de que a minha vida realmente era uma vida escolhida por Deus, né? E é interessante que depois que eu cheguei para minha mãe para falar que eu queria fazer encontro vocacional, queria ser freira e tudo mais, a minha mãe me contou um testemunho muito lindo. Quando ela foi... Primeiro, quando eu estava com 5 meses de gestação, a minha mãe ela sofreu um acidente de carro muito grave. E nesse acidente de carro chegou a morrer uma pessoa. E ela estava grávida de mim. E olha como que Deus foi misericordioso ali. Deus já salvou a minha vida naquele acidente de carro, né? Porque um adulto faleceu e uma criança que estava na barriga sobreviveu, entende? E minha mãe também, graças a Deus, não teve nada nesse acidente. E depois no parto também teve muitas complicações a minha mãe. E ela foi contar isso para mim depois. Ela falou assim, olha filha, realmente Nossa Senhora pegou você. Porque quando minha mãe já estava anestesiada para ter o parto cesáreo, eu fiquei na posição ali de sair. Se cortasse a barriga, eu morria. Então a minha mãe já estava anestesiada, não conseguia fazer força. Ela ficou uns 3 dias ali esperando para ver se daria para ser um parto normal, mas não deu certo. E aí minha mãe, quando viu que eu estava correndo risco de vida no parto, ela viu um crucifixo lá na parede do hospital e ela lembrou de Nossa Senhora de Fátima e falou assim, Nossa Senhora de Fátima, eu consagro essa filha em tuas mãos. Se ela sair com vida, o primeiro lugar que eu vou levar ela vai ser lá na capelinha, na igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, que tem lá na minha cidade, no Ponto Belo, no Espírito Santo. E eu fui puxada por fórceps, porque a minha mãe já não tinha mais força para me colocar para fora, estava anestesiada. E as enfermeiras começaram a empurrar, né? Eu nasci pretinha, passei da hora de nascer. Mas eu creio, sim, que aquele fórceps ali foi a mão da Virgem Maria dizendo, bora, Deus tem um plano na tua vida. E hoje eu sou carmelita da Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria. No mês de maio eu entrei no Carmelo com 19 anos de idade. A minha entrada no Carmelo, realmente ali, o olhar de Jesus alcançou a minha miséria, me amou como eu era, e a partir daí eu fui percebendo que Ele desejava a minha vida. Eu não tinha todas as respostas quando eu entrei. Eu só tinha uma certeza, Jesus estava comigo. Ele estava me chamando e eu queria responder esse chamado. Eu sou religiosa, né, da congregação das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo há mais de 22 anos. Pensa, 22 anos, já é uma vidinha boa, né? Já comemos um salzinho ali com o marido, né? Ele é meio pirracinha, de vez em quando ele dá umas pirraçadas. Pensa no judeu brabo. Ai, mas posso dizer que eu sou uma mulher muito feliz, realizada. Porque eu casei, e a diferença do casamento nosso para o casamento de vocês aí, que casamento normal, né, dessa terra, é que até que a morte o separe, né? No meu caso é até que a morte nos junte, porque só depois que morre vai ver o marido, minha filha. O negócio aqui é na expectativa da eternidade. E ele é meu esposo, eu sem merecer, indigna, totalmente indigna. Minha vocação realmente é um grito da misericórdia de Deus, é um grito da misericórdia. Ele escolheu o pequeno, o fraco, como diz na palavra, né? Para confundir os fortes e os grandes. Por isso aí, estamos aí. Espero ter respondido a sua pergunta. Queria falar mais, tem mais detalhes aí, mas não dá tempo. Eita, meu Deus do céu. Quem sabe um dia a gente consegue falar um pouco mais, né, sobre meu testemunho vocacional. Mas vamos para a próxima pergunta aí, porque o tempo tá que tá, né? Eita, a próxima aí é uma caixinha de pergunta do Guilherme. Vamos lá, o que o Guilherme está perguntando? Como podemos ter certeza de que a ressurreição aconteceu? Oh, Guilherme, obrigado pela tua pergunta, meu querido. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo aqui, 639, está falando o seguinte: o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, ou seja, não é fictício, não é ideia, é real, que teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Então, assim, aí vai falar num monte de situações aqui, túmulo vazio, né? É um evento histórico, ensina a Santa Igreja. As aparições do ressuscitado, no próprio Catecismo da Igreja Católica vai te trazer muitas respostas aí. Mas vamos lá, vamos tocar em algumas realidades aqui interessantes para te ajudar. Então,
como podemos ter certeza de que realmente aconteceu? Primeiro, a gente tem os testemunhos dos apóstolos, né? Dos primeiros discípulos ali. São Paulo, né, escrevendo ali aos Coríntios, por volta ali do ano 56, ele transmite uma tradição que já havia percebido. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu a Pedro e aos 12. E depois há muitas outras testemunhas. Está lá em 1 Coríntios 15. Também no Catecismo da Igreja Católica, se você for seguir aqui 640, vai trazer esse texto de Paulo. Aparece também o sinal do túmulo vazio. É importante dizer que o túmulo vazio ali, sozinho, não seria uma prova direta assim da ressurreição, né? Porque vai que poderia ter os caras lá e roubado o corpo de Jesus, né? Digamos assim, né? Roubou, enterrou em outro lugar e inventou a história, né? Porque poderia haver também outras explicações, né? Mas o túmulo vazio é um sinal também ali essencial. Por exemplo, em João 20, o evangelista apresenta o túmulo vazio e ali está, né? As faixas ali permaneceram ali. Depois os discípulos encontraram o próprio Jesus. Isso é importante, porque a fé na ressurreição não nasceu simplesmente de uma ideia que os discípulos quiseram, né, digamos assim, quiseram inventar. O Evangelho mostra um processo. Eles encontram o túmulo vazio, depois encontram o ressuscitado e vão compreendendo, à luz das Escrituras, aquilo que aconteceu. Então, quando perguntamos como podemos ter certeza de que Jesus ressuscitou, a gente não está falando apenas de uma crença subjetiva, porque depois vem as aparições do ressuscitado, né? Aí no Catecismo vai falar disso aqui, das aparições. A igreja destaca que Maria Madalena, por exemplo, foi a primeira testemunha ali, encontrou Jesus ressuscitado. Depois ele apareceu a Pedro, aos apóstolos, a outros discípulos, né? Caminho de Emaús, lembra? Então, a gente está falando de um acontecimento que os primeiros discípulos anunciaram como testemunhas e que foi transmitido pelas comunidades cristãs desde o início ali. O túmulo vazio é um sinal. As aparições são também ali o testemunho do encontro com o ressuscitado. E a pregação dos apóstolos traz também essa confirmação de que aquilo que eles anunciavam não era uma metáfora. Não é possível que todo mundo inventou a mesma história, né? Não, mas Jesus está vivo. E tem um detalhe muito importante. Os evangelhos não apresentam os discípulos como pessoas que estavam simplesmente esperando uma ressurreição e inventaram uma história. Eles estavam abatidos, eles estavam assustados ali no início, né? Até tiveram dificuldade para acreditar, né? Tomé mesmo, né? Se eu não ver lá, não tocar, não enfiar o dedão lá na chaga, eu não acredito, né? Então a igreja mostra justamente isso. Eles chegaram a duvidar, mesmo diante do anúncio da ressurreição. Então, o que transformou aqueles homens? O encontro com Jesus ressuscitado. Eles passaram do medo a proclamar publicamente que Jesus estava vivo, né? A igreja também vai colocar ali um entendimento muito importante. Ninguém viu Jesus no momento exato em que ele ressuscitou. Nenhum evangelista vai descrever ali fisicamente como que aconteceu. Foi assim, não. Ou seja, a gente não tem uma filmagem, né? Não teve ninguém fazendo uma filmagem lá, uma selfie lá. Né? Temos sinais, testemunhos. E, acima de tudo, o testemunho daqueles que encontraram o ressuscitado. Depois da ressurreição, Jesus se manifestou aos discípulos antes de subir definitivamente ao Pai. Ali em Atos 1, por exemplo. E São Lucas vai dizer também que Jesus apareceu aos apóstolos durante 40 dias. Então ele ficou falando sobre o reino de Deus. Então foram 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Mas atenção, isso aqui também não significa que Jesus ficou aparecendo o tempo todo, né? Durante esses 40 dias aí. Foram diversas aparições, é claro, em momentos diferentes, pessoas, grupos diferentes. Por isso a ressurreição ela é histórica. É um dado histórico, né? E também é um mistério que ultrapassa a história, digamos assim, porque nossa certeza, né, não é uma certeza, digamos, matemática ou de laboratório, né? É uma certeza fundada no testemunho apostólico e na fé. Eu creio. E é justamente por isso que São Paulo diz, né, primeira carta aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A ressurreição não é um detalhe da fé cristã, entenda. Ela é um acontecimento central que confirma quem é Jesus e como ele dá sentido à nossa esperança na vida eterna. Ele venceu a morte foi o último inimigo, entende? E por isso eu posso dizer, ele ressuscitou.
para dizer que eu não preciso ter medo da morte, porque nele eu também vou ressuscitar. E aí falando sobre mesclando já esse tema da ressurreição com o tema do nosso programa hoje, né? A amizade, né? A amizade verdadeira, ela vai sempre te apontar para a ressurreição, para o ressuscitado. Porque lá no fundo, um verdadeiro amigo quer o seu bem. E eu vou repetir aqui, de propósito, não há maior bem que você possa desejar para alguém que não seja o céu. Os outros bens são bens secundários. Deus é o bem principal, a eternidade. E vamos fechar esse bloco, mas não sai daí não, porque a gente vai voltar daqui a pouquinho e nós vamos olhar nos olhos do nosso amado, do nosso amigo, daquele que nos ama do jeito que a gente é, daquele que disse: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Nós vamos olhar nos olhos dele e deixar ele nos conquistar mais uma vez. Então vamos cantando mais uma vez esse refrão, amigos, pedindo a Deus mais uma vez que desperte verdadeiras amizades na nossa vida. Valeu! Fica aí, hein? Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Até mais. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, sei que a minha alma não está sozinha. Tu estás comigo, és o meu amigo, mesmo no escuro. Teu olhar me encontra, sempre me escutas, gritas comigo. Oh meu Senhor, tô com saudade de olhar em teus olhos e apenas sorrir. Senhor, mesmo sem forças, busco tua face, clamo por ti. Oh Jesus, aceita meu nada, és minha rocha, Salvador, mesmo na dor, grito teu nome, vem acalmar a tempestade no meu coração. Oh Jesus, aceita meu nada, és minha rocha, meu Salvador. Ele conhece a tempestade que está aí dentro. Ele conhece a dor. Ele conhece o grito escondido. Filho, filha, você tem procurado ser amada, ser amado em tantos braços por aí. Você tem procurado amizade verdadeira em tantas cisternas. Eu posso dizer até mesmo cisternas vazias, porque muitas vezes são pessoas que
estão necessitadas de ajuda e que vão te levar muitas vezes para um caminho que não é a vontade de Deus. Jesus olha hoje para você e Ele está dizendo: deixa eu ser seu amigo. Santa Madre Teresa de Jesus diz que a oração é um trato de amizade com Deus. A oração é nada mais, nada menos do que um relacionamento de amizade com aquele que a gente sabe que nos ama. Ele me ama. E essa certeza de ser amado por Deus, preenche, revigora as minhas forças. Olha para Jesus e fala: Jesus, aqui está o meu coração. O meu coração muitas vezes machucado por tantas decepções, por falsas amizades, por amizades descartáveis. Aqui está o meu coração que descarta o outro. Descarta o outro, Senhor, porque eu não consigo entender, primeiramente, que eu sou amado. Só descarta aquele que não se sabe amado. Acolhe aquele que é amado. Oh, meu Deus, aqui está o meu coração. Eu queria pedir para ficar só o teclado agora, bem suave. Teclado, bem suave. Jesus conhece este amigo que te traiu, esta pessoa que na hora que você mais precisava simplesmente te deixou, esta pessoa que você até mesmo apoiou tantas vezes, e o Senhor me mostra até situações aqui de pessoas que roubaram você, aplicaram golpes em você, fingiram ser seus amigos e te passou a perna. Você entrou até mesmo numa crise muito grande porque você confiava muito nessa pessoa, essa pessoa te traiu, te decepcionou. Jesus conhece essa traição. Jesus conhece esse golpe que você levou. Pessoas também que te caluniaram, te humilharam na frente de outros. Jesus conhece toda a dor que está aí dentro. Aceita esse nada, Jesus. Aceita, Senhor, esse nada que eu sou. Esse nada, Jesus, que está perdido. Eu estou perdida, Jesus. As minhas relações estão cada vez mais incertas. Relacionamentos opressores. Jesus, eu te suplico, dai-me o dom de verdadeiras amizades. Dai-me o dom de verdadeiras amizades. Como diz na tua palavra, Eclesiástico, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. E deixa eu dizer a você, querido, querida, aqui está o tesouro. Você encontrou um amigo. Você que está dizendo nesse momento de oração, enquanto eu estou rezando, que você está falando: mas eu não tenho ninguém, o meu único amigo é Jesus. Cuidado, Jesus te criou para se relacionar. Uma pessoa que não é capaz de criar amizades é uma pessoa que tem alguma desordem interior profunda, porque nós somos criados para isso. A amizade é um dom de Deus, uma graça de Deus. Olha para Jesus e fala: Senhor, dai-me verdadeiros amigos. E você que tem verdadeiros amigos, vai dizendo: Jesus, eu te entrego agora os meus amigos. Reza por eles. Vai dizendo: eu te entrego agora. Fala o nome dos seus amigos para Jesus, dessas pessoas que te sustentam na caminhada, dessas pessoas que muitas vezes te levam por cima do telhado. E esse texto do Evangelho me vem muito forte no coração, daquele paralítico que não tinha não tinha como ir até Jesus, mas ele tinha irmãos, ele tinha amigos que o levaram e subiram num telhado a ponto de descer este homem ali na casa onde Jesus estava, pelos telhados. Imagina o esforço que eles fizeram. Agradece a Jesus, porque Jesus colocou pessoas na sua vida que são como estes. Que quando você está paralítico, quando você está sem forças para prosseguir, Jesus coloca anjos, posso dizer assim, de uma forma, claro, de uma forma analógica, digamos assim, né?
Deus coloca pessoas que te levam para Ele. Vai dizendo: obrigada, Jesus, por estas pessoas. Você que sabe que você voltou para a igreja porque um amigo seu não desistiu de rezar por você. Ah, querido, querida. E aqui eu quero pedir a intercessão de Santo Inácio de Loyola. Um dia, Santo Inácio de Loyola tinha um amigo, e esse amigo estava decidido a ir para as farras, se corromper, se prostituir com mulheres. Santo Inácio entra então naquele lago de gelo, num lago gelado, e o amigo olhava ele do lado de fora, e Inácio falou para aquele amigo: eu vou ficar aqui até você desistir dessa intenção. Eu vou ficar aqui, meu amigo, nesse lago gelado, até você desistir de cair no pecado. Isso é verdadeira amizade. É quem assume também ali uma certa responsabilidade de levar o outro para a eternidade. Olha para Jesus e fala: Senhor, dai-me verdadeiros amigos. Santo Inácio de Loyola, interceda por nós para que tenhamos verdadeiros amigos. Santa Teresa de Jesus, interceda por nós para que tenhamos verdadeiros amigos nessa terra. Pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, mas também, Senhor, vai abrindo os nossos olhos, vai tirando toda a cegueira, Jesus. Porque muitas vezes o Senhor envia anjos, envia pessoas para nos auxiliar e nós não enxergamos, nós não valorizamos essas pessoas. Jesus, dai-nos a graça de enxergar as pessoas que o Senhor envia na nossa vida como auxílio. E aqui eu quero proclamar até mesmo uma imagem que Jesus me fez lembrar aqui de uma história de uma pessoa que estava se afogando no alto mar, e se afogando, de repente é como se passasse um barco ali e oferecesse ajuda, e essa pessoa: não, eu não quero não, porque eu estou esperando a outra pessoa. Entenda, muitas vezes você se afoga porque você não consegue perceber os auxílios de Deus, as pessoas que Deus manda, a mão de Deus através da mão de alguém que está ali, ó, te falando: bora. Mas você prefere as farras, você prefere as bebedeiras, as orgias, você prefere as falsas amizades que só quer saber do oba-oba, você prefere a companhia daqueles que só está perto de você quando está tudo bem. Olha para Jesus e fala: Senhor, renova minha vida de oração, para que eu tenha mais gosto pelas coisas eternas e menos rejeição mesmo. Eu não quero, Senhor, eu quero ter nojo do pecado. Eu quero ter nojo do pecado. Me ajuda, Jesus. Vamos cantar essa canção do começo? Jesus, eu estou aqui, aceita meu nada. Aceita esse nada que eu sou. Eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor é o meu amigo e o Senhor grita comigo, eu não estou gritando sozinha. Se muitos me abandonaram ao longo do caminho, Jesus, eu sei que o Senhor não me abandona. O Senhor está do meu lado. Obrigada, Jesus, por não me abandonar, por gritar comigo, por entender e escutar os meus gritos calados. O Senhor escuta. Quando ninguém me vê, o Senhor me vê. Obrigada, Jesus. Reza comigo mais uma vez, lá do começo. Meu Senhor, sei que a minha alma não está sozinha. Tu estás comigo, és o meu amigo, mesmo no escuro. Teu olhar me encontra, quando eu fujo o Senhor me vê. Sempre me escutas, gritas comigo. Oh meu Senhor, tô com saudade de olhar em teus olhos e apenas sorrir. Senhor, mesmo sem forças, busco
tua face, clamo por ti. Fala pra ele: ó Jesus, aceita meu nada. Ó Jesus, aceita meu nada. És minha rocha, meu Salvador. Mesmo na dor, grito teu nome. Vem acalmar a tempestade do meu coração. Ó Jesus, aceita o meu nada. És minha rocha, meu Salvador. Mesmo na dor, grito teu nome. Vem acalmar a tempestade no meu coração. Preciso perder. Preciso perder para aprender que só o Senhor me basta. Eu preciso perder para entender que nada aqui pode preencher o meu coração, porque eu fui criada para ti. Eu preciso perder para perceber que quem realmente quer ficar, quem realmente quer permanecer na minha vida. Jesus me ensina que as perdas nem sempre me comunicam derrota. Pelo contrário, em ti, tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Canta comigo essa parte. Preciso perder. Preciso perder para aprender que só o teu amor me basta. Em ti tenho tudo, aqui tudo passa. Jesus, só tu me bastas. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor realizou aqui nesse lugar hoje, na nossa vida, na vida dessas pessoas que estão rezando comigo. Obrigada, Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada por tantas curas, tanta verdade que entrou na nossa mente, no nosso coração e que nos libertou de tantas mentiras hoje. Obrigada. Obrigada pela TV Evangelizar. Obrigada por todas as pessoas que fazem parte desse programa. Em cada detalhe eu te louvo, te glorifico e te bendigo. E você, eu espero você no próximo programa Sopra em Nós. Com a graça de Deus estaremos aqui. Divulga esse programa. Vai lá no meu YouTube também, reza com essas canções. Irmã Ana Paula Oficial. Vamos juntos, somos igreja. E aqui finalizando, mais uma vez com esse refrão, dizendo: aceita meu nada. Tu és minha rocha. Vai! Oh, Jesus, aceita meu nada. És minha rocha, meu Salvador. Mesmo na dor, grito teu nome. Vem acalmar a tempestade